Fala, nação rubro-negra! Isso aqui é Flamengo. Nós amamos o Mengão. Você está no canal DNA Rubro-Negro. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, faça parte, compartilhe com seus amigos, com a nação do Flamengo. Se você curtiu o vídeo, naquele finalzinho lá, ou no meio, ou no início, deixe aquele like maroto. Nosso canal DNA Rubro-Negro é um canal novo, nós iniciamos em janeiro, estamos crescendo lá no Instagram, também começamos em janeiro e já passamos, na verdade, de 25 mil seguidores. Lá no Facebook também com a página DNA Rubro-Negro já passamos de 4 mil seguidores. Então, guerreiro, vem cá comigo, se inscreva no canal e vamos curtir todos os vídeos, porque todo dia são pelo menos 2 vídeos, sempre fresquinhos, com informações do Mengão. Nesse momento a gente vai estar assistindo aqui o canal da ESPN Brasil, F360. Eles vão estar falando um pouco aí sobre a repercussão da derrota do Flamengo para o Central Córdoba, que ocorreu, infelizmente, nesse domingo, né, que passou. Mas, cara, a imprensa também é terrível, né? Eu critiquei bastante a derrota do Flamengo, critiquei como foi escalado o Flamengo, tenho criticado a posição do BAP e toda a diretoria com relação a dar prioridade ao brasileiro, mas o que não dá para acontecer é ser instalada uma crise no Flamengo onde não tem, porque o Flamengo ele, né, ganhou o Campeonato Carioca, ganhou a Supercopa do Brasil, a Supercopa, né, a gente foi campeão ano passado da Copa do Brasil e o ano ainda está começando, né, a temporada. Então, a gente sabe como o Felipe Luiz vinha, cara, acho que se não me engano 27 jogos invictos, quase chegando aí, por causa de um jogo ele não chegou no recorde do Jorge Jesus. Então, cara, não há crise. Então vamos ficar mais calmos. Com certeza, se forem feitas as decisões corretas, as escolhas corretas, o Flamengo vai continuar avançando. Felipe Luiz vai ser multicampeão no Flamengo e a torcida vai ficar feliz, vai ser feliz. Vamos lá então, vamos assistir esse vídeo aqui porque ele está bem bacana. Vamos ver o que a imprensa está falando. Eu vou reagir aqui junto com vocês. Vamos lá. Grande cobertura de Libertadores e Sul-Americana e agora a gente vai falar do Flamengo. Jogou ontem e perdeu em casa pela Libertadores da América para o Central Córdoba. Professor Felipe Luiz e Gerson falando depois da derrota. Não, eu fui e fomos vaiados já em outros jogos, vários jogos, desde que eu sou treinador. Sampaio Correia no Carioca, empatamos 0-0 no primeiro tempo e as vaias vieram. E o Flamengo é isso, normal, estamos acostumados, amamos estar aqui, escolhemos estar aqui e tem um peso vestir essa camisa aqui. É o clube que mais cobra do Brasil e esses jogadores estão preparados, eu também estou preparado para enfrentar essa pressão. É uma pressão que me desafia e me faz crescer e me faz ser melhor. Então, com certeza trabalharei mais, estudarei mais, farei tudo tentando fazer sempre o melhor para poder vencer e conquistar o carinho da torcida no campo, não falando com palavras. Não fizemos o gol, já tivemos oportunidade, não fizemos o gol. Futebol é dinâmico. O adversário teve o pênalti, converteu, depois tomamos um gol de bola parada, mas o tempo todo a gente propondo o jogo, buscando o jogo como a gente sempre faz. Não temos muito que ficar falando, já pensar no jogo agora de domingo, que é muito importante pra gente, depois já virar a chave para a Libertadores. Mas agora o jogo mais importante é o próximo. Vamos consertar o que erramos hoje, mas não só tem coisa ruim porque perdemos o jogo, tem muita coisa boa também. Continuar fazendo o que a gente está fazendo bem e o que a gente não fez tão bem hoje, a gente melhorar para a próxima partida. E muitas críticas de rubro-negros ontem direcionadas exatamente ao Felipe Luiz por ter deixado, por exemplo, no banco Gerson, Pulgar, ter começado com Everton Araújo. Muita corneta, Johnny. Pessoal, eles estavam esperando, muitos, sim, o Flamengo tropeçar para ir para cima desse negócio de prioridade ao brasileiro. Brasileirão. A corneta rolou solta ontem depois do jogo. E continua. Mas olha, vou te falar, Abel, o Felipe faz um excelente trabalho no Flamengo. Era uma invencibilidade de 27 jogos, mas isso
não o deixa imune a críticas, né? O Tite, no ano passado, foi extremamente criticado na estreia do Flamengo pela Libertadores porque escalou um time misto contra o Milionários. E o resultado não foi bom. Ontem ocorreu a mesma coisa, mas o Felipe, pelo menos, ele tem a habilidade de perceber o erro e assim que possível ele já tenta consertar, colocando o Wesley, colocando o Pulgar, colocando o Gerson, mas já era tarde. O Flamengo teve uma atuação muito abaixo, erros defensivos bobos, como no segundo gol do Central Córdoba. Tudo parecia que ia correr bem quando começa o jogo, o Arrascaeta procurando o jogo bem pra caramba, etc. O Bruno Henrique buscando o jogo, mas foi pouco. O Gerson fala que a gente criou, mas não fez o gol. Tudo bem, mas pro padrão Flamengo, criou-se muito pouco. Não é o fim do mundo, não é caça às bruxas, o Felipe Luiz não é burro, mas é uma derrota que não tava no script. Porque agora tu vai pra altitude pegar o LDU, e aí se você tem um revés ali, você pode se complicar. Começa a correr risco. Exato. E, inclusive, eu queria mandar um abraço, que nós estamos com uma audiência qualificada, o Flamengo de tanta gente, de Fábio Luciano Capita, tá acompanhando a gente aqui. Um abraço pro meu ídolo, Fábio Luciano. Obrigado, Capita. Sempre bom tê-lo conosco na audiência de sua casa. E quando puder, volte, aparece aqui. Esse é um monstro. Sempre bem-vindo. Se bobear, ele já tá no futevôlei dele também. Lá em Vietnã. Tem isso? Essa hora da matina? Já tá nessa? Craque no futevôlei também. Também, né? Diga lá, Breler, sua análise aí, derrota doída para o Flamengo em casa, para o Central. Os argentinos saíram ouvindo funk, dançando no Maracanã. Eles estão na razão deles de comemorar. Abel, mas tudo bem, poupou jogadores importantes, principalmente no meio-campo, né? Com Pulgar e Gerson, são ali pilares do meio-campo do Flamengo. Mas a derrota, para mim, tá mais atrelada a falta de efetividade. Não tô passando pano pro Felipe Luiz, não. Tem o erro dele, que aí é o principal que tá na conta do treinador, a maneira como ele reagiu a sair atrás no placar, Sim. que foi empilhar atacantes. E ele reconheceu isso. Porque quando ele tira o Alexandro, coloca o Pedro, bota aquele monte de gente no ataque, o time passa a jogar de uma maneira ali muito direta e cada vez mais ansioso, com pouca construção. Ele sabe que descaracterizou o time e ele falou, eu atrapalhei o time. Então o treinador... Isso é raro, hein? Lúcido ali. Por isso que ele é diferente. Entendendo o erro, o que cometeu. Porque pra mim, o ter poupado não foi nem considero um erro. Porque quando a gente... mas muito rubro-negro considera erro. E outra, desculpa eu te interromper. Corneta não tá só em cima do Felipe Luiz, não. Em cima do Boto. Porque a gente sabe que essas decisões são tomadas em conjunto. Claro. O próprio Boto que falou isso lá no começo da temporada, não foi? Mas aí Prioridade brasileira. A gente precisa fazer uma análise... Mas na verdade, é porque o cara que tá falando aí não é flamenguista e... Então a opinião dele nem é válida para nós, torcedores. O Flamengo não pode poupar jogador na Libertadores, pô. O Flamengo agora está na 3ª posição do grupo. Se perder para o LDU, bicho, vai ficar muito ruim a situação. Então lá em cima, lá, na altitude agora, precisa de um empate. Se tivesse ganho, ficaria tranquilo. Então, pô, lá em cima, olha só como é interessante. No Maraca não poupava, pô, lá em cima poderia poupar até para os jogadores. Pô, cara, isso é caralho, como não é difícil pensar. Mas os jornalistas aí às vezes têm um pouco mais de dificuldade. Felipe Luiz, agora, tem parte de culpa, mas a maior culpa dessa parada toda aí, cara, eu tava falando em alguns vídeos lá no Instagram, é do BAP, nem é do Boto, porque o Boto, ele recebe o comando do presidente do clube, pô. O BAP foi lá na entrevista com Fala João, né, o João Guilherme, ele, na Flamengo TV, ele afirma, cheio de certeza, o Flamengo, a prioridade é o brasileiro, porque os torcedores estão cansados, não sei o que, pro torcedor, a prioridade, o torcedor clama, cara, o BAP, eu já falei, o Flamengo não é SAF, você não é dono do Flamengo. O que você está fazendo aí, irmão, é estar na posição de presidente. Você não é o presidente, você é, na verdade, no momento, mas você não vai ser para sempre. Então, meu irmão, você tem que pensar no seguinte, o que a torcida do Flamengo, que são mais de 47 milhões de torcedores, gostariam de ver o Flamengo campeão do Brasileiro ou da Libertadores. É fato que a gente gostaria de ganhar tudo. Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil.
Mas numa ordem de prioridade, a Libertadores vem em primeiro lugar, Brasileiro em segundo. Então, já falei, toma vergonha na cara e modifica a tua fala com relação aos teus liderados. Porque uma liderança ruim, todo o elenco fica ruim. A diretoria técnica de futebol fica ruim. O nosso técnico fica ruim, porque quando você elenca a prioridade, irmão, já está dizendo, prioridade é prioridade. O que não é prioridade, a gente deixa um pouco de lado. Na vida tudo é assim. Então, vamos seguir aqui com o vídeo, porque, falar disso nos deixa revoltados. De novo, não é momento de crise, não há crise, mas alguns pontos precisam ser consertados. Fria com o que foi o jogo. Foi um jogo em que o Flamengo teve mais a bola, o Flamengo também teve uma posse alta, 70%. Gols perdidos, não teve? Gols perdidos, falta de efetividade. Aí um time como o Flamengo também, em Libertadores, que no Brasileiro é diferente. No Brasileiro, pontos corridos, você se recupera ali. Em Libertadores, que é tiro curto e daqui a pouco o Flamengo classificando tem mata-mata, precisa caprichar mais. Não dá para perder tantos gols. Não dá para desperdiçar tantas oportunidades. E esse foi um pecado do Flamengo. E quando o jogo acontece nesse cenário, para mim não foi algo ali, nossa, o treinador poupou, o time não jogou nada desde o início. Não é verdade. O Flamengo foi sentindo os gols, foi sentindo as pancadas que tomou e reagiu mal a elas. Agora, falar que o Flamengo perdeu porque começou com Gerson, Wesley e Pulgar no banco, para mim é um exagero, porque o que a gente cobra de um... Tu não sabe o que tá falando, irmão. Tu não sabe o que tu comeu ontem. Clube como o Flamengo, que tem elenco, que saiba administrar. Um clube que tenha elenco para disputar todas as competições. E para mim, priorizar o Campeonato Brasileiro não significa abrir mão da Libertadores. Isso. É justamente ter em mente, ter um norte. E o que o torcedor do Flamengo, o que o torcedor rubro-negro sempre cobrava na gestão antiga, na gestão do Landim, é que era uma gestão que não tinha apego nenhum ao Campeonato Brasileiro, que não hesitava em dar aval para os técnicos pouparem no Brasileiro. Com o Renato, por exemplo, o torcedor chiava até quando o Renato poupava e meio time no Campeonato Brasileiro. Com o Dorival, nossa, poupou no Campeonato Brasileiro, ganhou 2 competições, mas ficou bravo que no final o Flamengo não foi competitivo no Brasileiro. E agora, que para mim é uma decisão correta, dar o devido peso ao Campeonato Brasileiro, isso não exclui ser competitivo na Libertadores. E o Flamengo ontem entrou com um time muito competitivo. O time que o Flamengo entrou em campo, jogando bem e aproveitando as oportunidades, era mais do que suficiente para vencer o Central Córdoba. Então, o ponto não aproveitou oportunidades e o Filipe Luís, para mim, fez mexidas que acabaram desconfigurando. Abaixa a mão, Léo Pereira. Abaixa a mão, pô. Segurando demais o time, fez o time ser muito direto, querer atacar ali na base de muito cruzamento, preenchendo demais a área e se esquecendo da construção. E isso foi o fator determinante. Agora, é colocar muita tinta em algo que não é problema, em algo que é solução, em algo que corrige um problema crônico do Flamengo nas últimas temporadas, que foi largar o Brasileiro. Que não, se o Flamengo, em outras temporadas, tivesse dado um pouco mais de peso para o Campeonato Brasileiro, talvez teria mais 2 brasileiros na conta, porque foi ali o Flamengo se esquecer, abandonar totalmente, poupar um time inteiro praticamente em Campeonato Brasileiro, e isso para mim sim é um crime, né? O que o Filipe Luís fez ontem, e até ele explicou, Gerson dosando, Pulgar também, e até falando sobre lesão de jogadores, o Gerson, um deles. O Flamengo sofre tanto com lesões, cara. Se você não der uma poupada em algum momento também, né? O Gerson alguém vai estourar de novo. O Gerson é jogador de seleção brasileira. Então já precisa ter uma atenção especial. Vai precisar poupar em alguns jogos. Machucou na seleção também. Perfeito. Então eu vejo que tem uma necessidade de, quando um time como o Flamengo perde um jogo, de já alçar o treinador. Não é isso tudo. O Filipe Luís não é... Há pouco... E assim, antes... Qual era o termômetro antes do jogo do Flamengo contra o Central Córdoba? Muitos rubro-negros ali na fanfarronice. Pode botar o time reserva que a gente vai amassar. Pois é. Hoje é goleada no Maracanã. Teve isso?
Opa. O sentimento de arquibancada é esse, Abel. Porque é um Não só de arquibancada, como de boa parte da mídia também. Né? Também. Sim. E agora é muito... Há um péssimo costume de sempre minimizar, menosprezar, desvalorizar qualquer time adversário que jogue os torneios internacionais. Não, e a gente tem visto nessa Libertadores Péssimo costume. como os times argentinos têm dificuldade. Até debochar. Tem dificuldade a vida dos times brasileiros. Então Na Libertadores e na Sul-Americana. O Nas Huracan, duas, o grupo Huracan. só- Eu fiz ontem até um post sobre isso, né? O 4-1 continua. São Fortaleza e Racing. Na baile. Racing ganhou. Huracan e Corinthians. O Huracan venceu. Aliás, o Huracan no segundo jogo ontem, acho que foi 5-0. 5-0 sobre o Racing do Uruguai. Me ajuda aí, os outros encontros entre brasileiros e argentinos. São 4 São Paulo e vitórias. Talheres. São Paulo e Talheres é o 1, né? É o Porque único. São Paulo São 4 vitórias de argentinos e uma vitória de brasileiro. É o 4-1. Então, E jogos aqui no Brasil, tá? assim, Ontem foi mais um, né? Central Flamengo Córdoba. e Central Córdoba. Mas- Tá faltando um agora para completar os 4. mas por que essa necessidade de, no segundo jogo do Flamengo na Libertadores, de um time que está fazendo planejamento e o técnico está entregando até aqui o que prometeu, de falar que isso não serve, de falar que o planejamento não é correto? É preciso ter calma. Foi uma derrota. Uma derrota em que os seus protagonistas, seus atores, principalmente o Filipe Luís, reconhecem. Esses caras, o cara é cego, mano. Pô, de novo, parece até que, tá de sacanagem, falando besteira, meu irmão. Entenda que a Libertadores é um campeonato internacional. Então não deveria ter sido poupado nesse jogo. Quisesse poupar contra a LDU em Quito, que vai subir um morro do caramba, que vai faltar ar pro jogador, aí você poupa lá, seu inteligente. Agora fica falando assim, e de novo, não é para exortar, não é para esculachar Filipe Luís, eu sou contra também esculachar o jogador. Teve uma polêmica aí de um cara xingando o Wesley, falando mal do Gerson. Não é para tanto, irmão. Não, o cara jogou mal, você pode falar que jogou mal, mas xingar é sacanagem. O Wesley até respondeu e agora veio a público que pediu desculpa, fez uma postagem lá. Agora, criticar tem que criticar sim, pô. Falou aí de prioridade. Deixa eu te falar uma coisa, ô guerreiro. Provavelmente você não tem conhecimento. Às vezes o cara estuda muito, mas não entende muito de futebol. Deixa eu falar uma coisa para você. O brasileiro não pode estar na frente da Libertadores. O brasileiro não leva a nação para um Mundial, meu amigo. E sim, apesar de termos poucas chances de ganhar um Mundial, é prazeroso para a torcida estar lá. E com relação à a reclamação contra a diretoria antiga, a presidência antiga lá do Landim, era que eles diziam que iam ganhar tudo. Então não havia nenhuma prioridade. Então a torcida era contra a falta de prioridade. Mas é claro que Libertadores, se a gente for... Então vamos trabalhar com prioridade? Vem a Libertadores, depois vem o Brasileiro e depois vem o quê? Copa do Brasil. Agora, qual campeonato é mais longo? O Brasileiro, que são 38 rodadas, ou a Libertadores, que agora, no total, o Flamengo vai enfrentar, são 3 jogos fora de casa e 3 jogos em casa. São 6 jogos apenas para obter uma classificação. Brasileiro são 38 rodadas. Então é evidente que não pode deixar de, num jogo desse em casa, Maracanã, com 55 mil torcedores do Flamengo, botar um time misto, um time faltando as suas principais peças. Então é isso, jornalista. Dá vontade de estar no teu lugar aí para falar a verdade. Agora, do jeito que você está falando aí, parece que não tá... para, pô. Deve ser um torcedor aí do Vasco, né? Dos rivais aqui do Rio, ou lá de São Paulo. Mídia paulista foi. Conhecem muito bem o que aconteceu. E o que aconteceu, para mim, está pouco atrelado a planejamento e a campeonato brasileiro, e mais atrelada às escolhas do jogo. As escolhas dos atletas, que não foram as melhores na hora de definir, e as escolhas do Filipe Luís na hora de mexer, que o Flamengo estava em desvantagem. Eu acho que parte pela escalação inicial também. Não, O Flamengo tem tido bons resultados. Rapidinho. O outro confronto que faltou
que você citou aí é o União Santa Fé, que União ganhou e Cruzeiro. Ganhou do Cruzeiro, tá? Foi na outro primeira argentino. rodada. Continue. É a quarta vitória argentina contra uma brasileira. Obrigado, Abel. Eu acho que parte da escalação inicial, sim, porque falei isso aqui na segunda-feira, né, Abel? Quando a gente estava avaliando a rodada do final de semana. O Flamengo com o Gerson é um, sem o Gerson é outro. Muda muito. É um time que depende muito da capacidade do Gerson de cadenciar o jogo, de trazer a bola para si, de conduzir essa bola, de fazer a leitura do que está acontecendo no jogo. Diferencial, Ele né? faz Joga muita diferença. É um time, é um outro time sem o Gerson. Que bom ter ali pelo menos um lustro até o momento. E pô, eu normalmente gosto muito dos comentários desse guerreiro, eu me esqueci o nome dele, né? O pessoal chama ele até de professor, né? Ele é um cara com bastante conhecimento. Então, olha só, lustro, pô. Porque o time é um com o Gerson. Se fosse, cara, se fala muito do elenco do Flamengo ser um elenco milionário, que, pô, a mídia fica fazendo isso. O Flamengo não tem time reserva, o Flamengo tem 2 times titulares. Cara, aí você vê, quando precisa dos reservas, que quando estão em grupo, às vezes não é o mesmo jogo, pô. Então o Flamengo sem o Gerson é um, com o Gerson é outro. O Flamengo com o Wesley jogando desde o início é um. Com o Wesley que entrou no segundo tempo, ou sem o Wesley é outro. Pulgar, com o Pulgar, com o Everton Araújo é outro. Pô, cara. Então, obrigado aí, professor. Eu acho também que, e falei isso aqui outro dia quando se debateu a possibilidade do Filipe Luís chegar à seleção brasileira. O que eu disse na época, é um técnico muito promissor, com início de trabalho sensacional, só que ainda muito jovem. Ele tem que apanhar. O futebol é isso. Ele vai ganhar casca de vez em quando tomando uma pancada como levou ontem. Sim. Tem que entender, opa, peraí, eu não sou soberano, não vou ganhar todos os jogos. Vai perder, como perdeu. E tem que reagir a isso, entender por que perdeu, que erros cometeu. A gente falava aqui ontem de um Botafogo contra o Carabobo, em que o Renato Paiva elogiou aqui o seguinte do time dele, que ele demorou para fazer os gols, mas ele nunca saiu do planejamento que tinha para fazer os gols. E o Flamengo ontem foi se desmanchando durante o jogo. Foi. Ele foi saindo do seu planejamento. E tem outras questões. O Flamengo ganhou do Vitória e o Flamengo tem tido, recentemente, uma dificuldade muito grande de fazer os gols. Ele cria situações contra o Vitória. Sofreu um empate, quase não venceu o jogo que ele poderia ter vencido com mais tranquilidade, porque dominou completamente. Contra o Táchira, foi outro time que precisou achar um gol para ganhar o jogo. Contra o Inter no Maracanã, ficou no empate porque perdeu vários gols. Tem sido uma equipe dominante em termos de posse de bola, presença no campo de ataque e tal, mas que tem tido muita dificuldade em traduzir isso em gols. Sim. Ontem voltou o Pedro, não dá para cobrar nada do Pedro, foi o primeiro jogo depois de um longo tempo parado, voltou, entrou lá no segundo tempo e a bola praticamente não chegou nele. Há uma esperança de que o Pedro, que a gente está vendo aí, possa ajudar muito nessa questão de converter as situações que o Flamengo cria. Repito, ontem não dava para cobrar dele, mas ele entrou e também não conseguiu fazer a diferença, porque é um time que estava àquela altura já desesperado em campo. O Flamengo foi mostrando uma fragilidade psicológica ali que não deveria mostrar, sendo um clube tão grande, tão forte, com tanto investimento, com tanta estrutura. Ali tinha que estar com o mental no lugar certo, porque como já foi dito aqui, acho que pelo Joãozinho, o Flamengo sentiu os gols. Sentiu nitidamente os gols. Especialmente o segundo, caiu como uma pedrada pro time. E não pode sentir os gols, ele tem que se manter focado para justamente que eles não aconteçam. Tem uma outra questão que é tática, e aí tem que dar também os parabéns ao técnico Omar de Felipe lá, que recentemente foi muito homenageado porque ele é um veterano da Guerra das Malvinas, né? Semana passada foi o feriado das Malvinas que eles têm lá nos Estados Unidos, na Argentina, que é para homenagear aqueles que morreram na guerra. Não se confunda com isso. Como eu sei que isso acontece, estou brincando com você, mas não confunda falando dos Estados Unidos, que se bobear, você não sabe. O cara que vai querer chegar lá, o presidente americano, e vai querer tomar a Argentina também. Quer tomar o mundo inteiro. Não falando. Então, assim, o Omar de Felipe é um veterano de guerra. E ontem, ele foi soldado, ele era jovenzinho quando foi para a Guerra das Malvinas. Mas ontem ele armou uma estratégia de general. Ah, é? Estratégia de guerra. É mesmo, Estratégia de guerra. Ele fez algo que raramente o Flamengo enfrenta,
que é uma marcação alta muito intensa. Que o Flamengo, normalmente ele sai lá de trás com tranquilidade, os adversários morrendo de medo, já baixam a marcação, já ficam no campo de defesa esperando, vou bloquear aqui para não dar espaço para o Flamengo. Ele falou, olha, perdido de 1, perdido de 1000, vou tentar. Ele tentou. Subiu a marcação, especialmente no primeiro tempo, no segundo não, no segundo ele baixou a marcação. Mas no primeiro tempo ele incomodou lá a saída de jogo do Flamengo. E foi assim que ele conseguiu os 2 gols. Ele consegue o pênalti assim, e depois a falta que origina o segundo gol, que é uma especialidade, bola aérea, desse time do Central Córdoba. E o time com muita entrega, com muita valentia, disputando cada bola. Uma vez construindo a vantagem, começou a fazer o que todo mundo faz na América do Sul. Cai um aqui, cai outro lá, sabe? Segura mais um pouco. Aí a rede furou, teve que alguém lá parar a rede e tal, não sei o quê. E eles vão assim, não só ganhando tempo, como irritando o Flamengo, que se deixou irritar. E se deixou desarrumar em campo. Então, é um sinal. O Flamengo continua sendo muito forte, continua sendo o favorito, mas precisa entender que tem problemas a serem trabalhados e resolvidos. E, acima de tudo, precisa ter um plano para levar a cabo. Mesmo que não tenha o Gerson, beleza, se não tem o Gerson, a gente tem que, de repente, mudar um pouco a forma como o time joga. Como é que vai ser essa forma de jogar? E tem tido muita dificuldade nisso. Mas o Flamengo antes já foi dependente do Arrascaeta. Não tinha substituto do Arrascaeta, ele era o grande cara da criação. Ele ficou ausente, ali teve lesão, ia poupado em alguns jogos. O Flamengo conseguiu... Aí virou refém do Pedro. Arrefecer. Do Pedro, porque é um goleador, mas o Pedro se lesionou também, o Flamengo encontrou outras situações. No caso do Gerson, é pensar, é um cara que está no radar de seleção. Um cara que mesmo que troque de treinador e continuar jogando essa bola, inevitavelmente será convocado. Então, em algum momento vai precisar poupar. Então, para mim, foi mais determinante para a derrota ontem o cenário do segundo tempo e os atacantes empilhados de forma desorganizada do que ter poupado. O cara tem dificuldade de compreender até o que ele fala. Em algum momento ele vai precisar ser poupado. O jogo no Maracanã contra o Central Córdoba não era esse momento. Talvez em Quito, Flamengo já com 6 pontos, líder do grupo, porque, note, o Flamengo agora tem 3 pontos. Os líderes do grupo estão com 4 pontos. Se o Flamengo tivesse ganho o jogo, ele estaria com 6 pontos. E o que estaria embaixo, com 4 apenas. Então, perceba isso, cara. O cara fala, mas não fala nada. Isso, para mim, o ponto positivo é, ao menos o técnico não está brigando com os fatos. Assim, mas aí acaba sendo obrigado a usar o gesto do mesmo jeito. No intervalo ele entra para tentar resolver o jogo. E de fato, um jogador como o Gerson faz falta para qualquer time. Só para completar o assunto Flamengo, que já vamos falar do São Paulo, vamos lá para o Morumbi. Nossa reportagem está lá com o André Donk. Uma visão que eu tenho em relação a Flamengo e Palmeiras. Falamos muito também de corneta, problemas com a torcida do Palmeiras em relação a Richard Rios e outros jogadores. E o Flamengo ontem com uma derrota, já muita gente fazendo escândalo. Palmeiras, e aí a minha visão, eu repito, minha impressão, minha opinião. Flamengo e Palmeiras pagam, até pela competência dos dois nos últimos anos, ganhando títulos com grandes equipes, e quando não ganham título estão sempre lá disputando, a exigência aumenta e muitas vezes há um certo exagero de parte de torcedores de Palmeiras e Flamengo. Corneta tem em todo lugar, mas eu vejo que de uns tempos para cá há um exagero maior. Por exemplo, o Flamengo não perdia há um tempão, perdeu um jogo ontem, já tem gente fazendo escândalo, parece que o mundo acabou. Eles pagam esses dois, repito, pela competência deles nos últimos anos. Então vamos lá. Senhor Abel, gosto muito desse programa, porque é um programa onde um fala e o outro respeita o momento da fala, né? Porque tem uns programas na ESPN aí que a galera trabalha com uma falta de educação do caramba, você não entende, fica uma brincadeira. Esse programa é muito bom. O Abel conduz com maestria. Mas falando sobre isso, Abel, não é por causa do desempenho do Flamengo nos últimos anos ou do Palmeiras nos últimos anos, não. Não é só por isso. Na verdade, o Flamengo, por exemplo, ganhou o campeonato Copa do Brasil ano passado, mas olha quanto tempo sem ganhar brasileiro. Então, na verdade, não é por um desempenho excelente que o Flamengo vem tendo nos últimos anos, porque não vinha tendo esse desempenho excelente, tá?
que ele é cobrado. Ele é cobrado, sabe por quê? Os jogadores ganham muito, são salários milionários. O investimento, a quantidade de contratações que o Flamengo faz é absurda. Então, o gasto, que é quase bilionário em relação a contratações, o gasto, ele precisa ser mostrado dentro de campo com bons resultados, com jogos excelentes. É por isso que a torcida cobra. Se não tivesse ganho, por exemplo, de 2022 para cá, como ganhou pouco de 22 para cá, né? 23, 24 foram anos não muito bons para o Flamengo. Então vamos lá, voltando aqui. Se o Flamengo não tivesse ganho nada, mas com muito dinheiro e contratando muito, ia ser cobrado do mesmo jeito, com muito afinco da torcida. Então é por isso que é cobrado. É porque a gente não está falando a gente está falando de um time, cara, que às vezes um jogador paga o salário todo dos jogadores do Central Córdoba. É por isso. O Palmeiras, para esse ano, fez, eu não sei quanto gastou, mas eu acho que foi mais de 400 milhões de reais de contratações. Se não apresentar um bom futebol, tem que ser cobrado sim. Olha que ano passado o Palmeiras não ganhou nada relevante. Então, não é por causa do ano passado. Claro que nos anos anteriores ganhou muita coisa, mas é por causa das contratações. Times milionários, o técnico que ganha acima de R$1 milhão. Então, é isso. Mas galera, vamos lá. De novo, créditos ao programa da ESPN Brasil F360. Um programa excelente. Se você quiser ver o vídeo na íntegra, corre lá. Vai lá na ESPN, na Disney Plus, fazendo até um comercial para eles aí, né? Galerinha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz várias intervenções porque não concordei com a opinião de um comentarista aí. Acredito que falou bastante coisa, mas não falou nada ao mesmo tempo. Mas depois veio um outro jornalista que fez um bom contraponto, com comentários mais sensatos, lúcidos, né? E fico feliz por você estar aqui. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like maroto. Compartilha com a nação, com os seus amigos, com os seus familiares, com quem gosta e ama o Flamengo. Nós somos aqui do canal DNA Rubro Negro. De novo, DNA Rubro Negro. Por quê? Porque nestas veias daqui corre sangue preto e vermelho. E com certeza, se fizermos um DNA comigo e com você, o nosso DNA é Rubro Negro. Um forte abraço a todos. Para sempre, Flamengo.